No ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Notícias, comentários, opiniões, entrevistas. Tudo sobre o Corinthians, por quem é Corinthians. Saudações mosqueteira a toda a nação corintiana. Está no ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Hoje, quinta-feira, dia 19 de outubro de 2017. Começando o Voz Mosqueteira falando sobre o futsal, que na última terça-feira venceu a equipe de Sorocaba na primeira partida da final, das finais, da Liga Paulista de Futsal. O confronto foi no ginásio Valmir Marques e o Corinthians venceu por 3-2. O primeiro gol foi marcado por Genaro, o gol do empate, já que o Sorocaba saiu na frente no finalzinho do primeiro tempo. O gol da virada saiu através do Alex. Os dois gols de um arremate de longa distância, de média distância. O terceiro gol, um golaço, mais uma vez, do Guita. Além de estar participando das partidas com as defesas, faz gol, como fez esse terceiro gol, dando um pouco mais de tranquilidade para a equipe. Faltando 22 segundos, a equipe do Sorocaba fez mais um gol, diminuiu a vantagem e o jogo terminou por 3-2. Um excelente passo para que o Corinthians busque mais um título da Liga Paulista. Poderá ser o terceiro consecutivo, inclusive. A partida final acontecerá em Sorocaba no próximo domingo, a partir das 13 horas. E claro, com transmissão da Rádio Coringão. Ontem, na Arena Corinthians, a gente viu mais uma vez o Corinthians entrando em campo e não apresentando um bom futebol. As duas equipes jogaram muito retraídas, se defendendo. Poucas oportunidades de ambas as partes, para uma partida de times que estão buscando a liderança, ou pelo menos buscando o título, O Corinthians que está na frente mantém a liderança do campeonato, e o Grêmio buscando uma boa colocação, até mesmo alcançar o Corinthians. Então, de certa forma, o que as duas equipes apresentaram ontem não condiz com a posição deles na tabela desse campeonato brasileiro. Jogo muito feio, muito retraído. As duas equipes temerosas, uma da outra. O Grêmio ainda dividido, porque está disputando a Libertadores. E o Corinthians mais uma vez apresentou seus erros de passes, poucas finalizações, o jogo jogando muito isolado. Um empate que a gente poderia ter aproveitado melhor, jogando em casa depois de uma derrota, como aconteceu no domingo passado, para que a gente pudesse manter essa pontuação, inclusive no sentido de você não jogar lá para a reta final desse campeonato a responsabilidade de estar brigando, porque o campeonato vai afunilando. Então, as equipes, principalmente aquelas que estão fugindo do rebaixamento, entram em desespero, vamos colocar assim, E a gente vai estar enfrentando equipes ainda lutando pelo rebaixamento, brigando pela Libertadores. Vamos falar assim, os 5 últimos jogos do campeonato, de maneira geral, campeonato brasileiro, são muito difíceis. E a gente tem essa vantagem e a gente acaba desperdiçando um pouco, as oportunidades de manter essa vantagem ou até mesmo ampliar. De uma maneira geral, o futebol está muito feio. Não foi só o jogo do Corinthians, mas a gente esperaria do Corinthians uma atitude diferente dentro de campo, jogando em casa, contra o Grêmio, que também não jogou totalmente retraído. O Grêmio também saiu pro jogo em alguns momentos. Aí o Corinthians se fechou, somente se protegeu e não teve força para jogar no contra-ataque. O que a gente viu
primeiro turno, por exemplo, mesmo no Campeonato Paulista, era o Corinthians que se fechava, defendia bem, explorava o contra-ataque de uma maneira mortal. Então o Corinthians tinha 2 ou 3 chances numa partida e vencia a partida com poucas oportunidades no contra-ataque. O Corinthians já apresentou isso no último domingo, jogando contra o Bahia. E ontem, mais uma vez, o Corinthians sem aquela força de arrancada para contra-atacar. Então isso está fazendo a falta para o time do Corinthians em pontuar. A entrada do Marquinhos Gabriel no segundo tempo, de certa forma, melhorou um pouco mais a qualidade do passe de bola. Teve um pouco melhor no ataque do que o Romero. Mas mesmo assim, ainda não conseguimos impor um ritmo maior, um contra-ataque, acertar os passes. Isso aí está ficando muito evidente no Corinthians, esses erros de passes, que já estava, mas parece que agora, além de errar, está muito lento. O Corinthians está jogando com um contra-ataque ao invés de ir para frente. Parece que ele aproveitar o espaço do contra-ataque. Essa bola às vezes volta para trás. Ontem, pelo menos em 3 oportunidades de contra-ataques, acabou voltando para o meio de campo. E aí o Grêmio repõe a sua estrutura de defesa. E o Corinthians fica tocando a bola, tentando achar um espaço e não consegue. Então, uma partida difícil até de se assistir, difícil até de comentar, porque o que você comenta de uma partida sem oportunidades de gol poucas, O Corinthians teve uma oportunidade no primeiro tempo, com o jogo que cabeceou para fora. Uma no segundo tempo, que o Maicon chutou por cima do gol. E o Grêmio, de certa forma, teve uma oportunidade de uma falta que o Edilson chutou na trave. E com isso, uma partida entre 2 times que estão lutando aí pelo campeonato. O Grêmio atrás do Corinthians, mas lutando também. O Grêmio era uma partida que valia 6 pontos, vamos falar assim. E mesmo assim, jogou temeroso, buscando o contra-ataque, ou mesmo se preocupando inicialmente em se defender. Então, não foi uma partida muito boa. A gente se mantém na liderança, mantém uma vantagem de 9 pontos. Hoje joga o Santos, ele pode estar diminuindo essa vantagem ou não, vai depender também do resultado do jogo do Santos. Então a gente aguarda quando o Corinthians vai, não digo jogar igual ao primeiro turno, porque é difícil, mas pelo menos ter um pouco mais de velocidade no contra-ataque, o acerto do passe e a finalização. São situações que o Corinthians tenta, mas não está acertando. Para ilustrar ainda mais esse Voz Mosqueteira de hoje, a gente vai ouvir o comentário, o questionamento, inclusive, do Neto Gabiru sobre o desempenho do Corinthians ontem. Então, Neto Gabiru, manda seu comentário aí. Foi difícil o jogo, mas é aquela situação. A gente pode estar reclamando porque está líder, mas o futebol apresentado não parece que é um futebol de campeão, Mas comenta aí. Bom dia, Domingos. Bom dia, amigos da Rádio Coringão, no programa Voz Mosqueteira. Aqui é Neto Gabiru de Cuiabá. Acompanhei só uma parte do jogo por motivo de trabalho e deixo uma reflexão ou 2, vamos dizer assim, para discussão, debate de nossos amigos corintianos. Primeiro, uma frase que eu li muito ontem no Twitter e até nesse grupo: o medo de perder impede de ganhar. Os 2 times ontem jogando com medo de perder. E aí eu resgato uma outra frase, ou uma outra observação que foi feita no Twitter, eu não lembro quem foi, no domingo, falando o seguinte: enquanto o Corinthians do Carille, no primeiro turno, dava
entrevistas coletivas dizendo que era jogo a jogo, passo a passo, degrau a degrau, o time jogou com o espírito de Corinthians o primeiro turno inteiro. No momento em que as entrevistas se transformaram em agora nós temos uma boa vantagem, o time deitou em berço esplêndido, subiu no salto alto e não consegue reeditar nenhuma partida similar ao do primeiro turno. Então a gente tem que fazer uma análise sobre como essa mudança de discurso do time afetou o futebol desse mesmo time, porque o esquema é o mesmo, os jogadores são os mesmos. Cabe deixar isso para debate dos nossos irmãos corintianos. Um abraço e vai Corinthians. Vai Corinthians, obrigado Neto Gabiru pelos seus comentários. Realmente a gente comentou muito sobre aquilo que a gente viu no campo. As duas equipes, vamos dizer assim, se respeitando muito, com medo de perder. Só que esse medo de perder leva as equipes a não vencer. Então é triste, né? Você vê o seu time entrando em campo, dentro de casa, com a torcida incentivando, precisando do resultado. De certa forma, sim, o empate foi bom, foi razoável, mas a gente tem aí uma vantagem que a gente poderia estar contando com ela no final do campeonato, quando fica mais difícil. Isso aí que vai ficar difícil, né? Porque a gente vê um nível muito baixo, um nível técnico muito baixo no futebol, no Campeonato Brasileiro, de todas as equipes, né? Tanto que tem muita equipe aí lutando contra o rebaixamento. Tem mais times brigando pelo rebaixamento que buscando alguma coisa de Libertadores, ou mesmo do título nesse campeonato. Então, o jogo fica chato, né? Os dois times jogando com esse medo, né, de perder, de certa forma. O Corinthians ficou um pouco mais evidente, até mesmo porque o Corinthians, na última partida contra o Bahia, o Corinthians entrou para empatar a partida, acabou perdendo para o Bahia com 2 erros, né? O erro do Fagner e o erro de ter autorizado o Cássio a ir para a área faltando 1 minuto e meio ainda, né? De certa forma, com esses 2 erros, o Corinthians acabou perdendo para o Bahia por 2-0. O intuito era empatar, para vencer em casa, contra o Grêmio. O pensamento era que o Grêmio, buscando essa 6 pontos, né? O jogo para o Grêmio principalmente valia 6 pontos, né? O Grêmio sairia e aí teria espaço para o Corinthians atacar e vencer. Então essa é a ideia, provavelmente, da comissão técnica com relação a essas 2 partidas. O planejamento. Perdeu contra o Bahia, jogou uma responsabilidade muito grande sobre essa partida contra o Grêmio. Aí o Corinthians não poderia perder essa partida, mesmo não tanto pela questão de pontuação, mas pela questão da pressão que o Corinthians passaria a receber sobre 2 derrotas seguidas nesse momento do campeonato. Então o Corinthians entrou para não perder a partida ontem e, se possível, buscar a vitória. Então a vitória ontem ficou em segundo plano, motivado principalmente por essa questão do medo de ser derrotado novamente, principalmente em casa, para evitar qualquer pressão que o Corinthians poderia estar recebendo. O empate ficou bom. Pelo que os 2 times apresentaram, o 0-0 representa tudo, né, na partida. Os 2 times não apresentaram um bom futebol. Então os 2 times entraram com medo, de certa forma sim, mas eu acho que o Corinthians entrou um pouco mais porque ele jogava em casa e vinha de uma derrota, fora de casa, onde o planejamento era empatar fora de casa e ganhar em casa. Então isso contribuiu com essa questão, do Corinthians ser mais cauteloso. Falar que tem medo é difícil, né? O jogador não vai admitir isso, mas a gente percebeu que ontem o Corinthians jogou muito cauteloso, para não ser derrotado. Agora, com relação a
as entrevistas, né, Neto Gabiru? Isso aí a gente sempre comenta que a mídia tenta explorar ao máximo possível, tirar do jogador alguma coisa, ou mesmo do treinador, né? Então o Carille falava que era jogo a jogo, tanto que se ele perguntasse, se fosse interrogado, né, sobre, fosse a pergunta relacionada a um jogo, um outro jogo que não fosse o próximo, ele falava, estamos pensando no próximo jogo. E foi assim o primeiro turno, foi assim no Campeonato Paulista, e deu certo. O pensamento era jogo a jogo, como tem que ser, de certa forma. Lógico, você planeja, uma partida e outra, se prepara para outra. Se a outra é mais difícil, você consegue administrar melhor a questão física de uma viagem, outra. Tem que ter, lógico, uma sequência do campeonato. Mas o que o cara ele deixava bem claro é que o Corinthians jogava o jogo a jogo. A partir do momento que o Corinthians foi campeão, né, desse primeiro turno, com vantagem, ele começou a ser questionado sobre quantas partidas ou quantos pontos, né? Na realidade, foi o primeiro questionamento. Com quantos pontos o Corinthians seria campeão? E ele, se ele respondeu porque fez a conta. Esse excesso de confiança, talvez, isso pode estar trazendo os jogadores uma certa acomodação. Como da última vez, que ele foi questionado antes do jogo do Bahia, com a vitória do Curitiba, todo o entusiasmo da vitória contra o Curitiba, ele respondeu que o Corinthians precisava de 5 vitórias. Isso motiva, de certa forma, jogar para frente uma responsabilidade de resolver a questão logo. Então faltavam, né, 10 partidas. Ganhando 5 é campeão. Vamos para frente, né? É do ser humano, de certa forma mas só que o que a gente tem que estar pensando, inclusive é um comentário até do Davi, que lógico, o ser humano não vai ser infalível, né? Todo uma máquina que produz, né, igual e na mesma quantidade, né, mas o time deixou de ser produtivo, de certa forma, como a gente vem percebendo nesse segundo turno. Só que o que acontece? Se a gente levar para o lado profissional, qualquer um de nós que tem um mau desempenho profissional, a gente acaba sendo cobrado. Então, se o Operário um dia produz 100, outro dia produz 60, ele vai ser questionado por que ele produziu menos do que, vamos dizer assim, uma média. Isso é profissional. Então, se o time ontem não produziu, não atendeu a expectativa do treinador, porque o profissional que entrou em campo não tem que ser cobrado também. Existe uma variação, porque o ser humano hoje não está bem, alguma coisa que, estava muito calor, estava pressionado, sentiu muito a viagem para Salvador. Tem desculpa. Ainda bem que esse time do Carille não utiliza a desculpa, né? Pode ter uma variação? Pode. Só que em quanto tempo dura essa variação, como a gente tem visto nesse time nesse segundo turno? Então o time tem que ser questionado? Tem. Tem que treinar mais? Ontem eu vi uma seriedade, até mesmo, vamos dizer assim, no visual dos jogadores. O jogo voltou com o penteado anterior. Isso é um indício, os jogadores estão sentindo alguma coisa. O Arana também não fez aqueles desenhos, com o próprio cabelo, número 13, Então, de certa forma, a gente viu os jogadores um pouco mais concentrados, mais sérios, vamos falar assim. Então, alguma coisa está sendo trabalhado para o Corinthians melhorar nesse sentido. Isso é um indício, porque você começa a relaxar, descontrair, então você muda o visual, tal. Então faz parte. Isso aí, eu acho assim, você quer pintar o cabelo de abóbora,
vamos falar assim, entrar em campo, mas corresponder, jogar o mesmo futebol como é o que a gente espera, né? Então, nada contra a visual do jogador, mas talvez é uma demonstração, né, de um aumento de seriedade, no sentido de mostrar que está se desempenhando, né, de uma forma mais focada. Então isso pode ser um indício? Pode, tá? Então são situações aí, né, essa pergunta interfere no ser humano, interfere nesse sentido, né, que de certa forma está em primeiro, tem vantagem, o treinador já está fazendo as contas de quantos jogos faltam, os adversários não estão chegando, isso também influencia. Só que a gente não pode contar que o adversário vai perder todas as partidas. Então o Corinthians empatou ontem, vai esperar o quê? Que o Santos empate hoje também, porque aí fica, mantém os 9 pontos. A gente não pode contar com isso, a gente tem que o Corinthians depende dele mesmo, de ser campeão. A busca desse título depende de nós, né? Por exemplo, tanto o Grêmio como o Santos, que estão atrás do Corinthians, não depende mais deles, eles têm que ganhar todos e esperar tropeços do Corinthians. Ontem mais ainda o Grêmio precisaria ter vencido o Corinthians para contar em chegar em ser campeão brasileiro. Então são circunstâncias que mexem com a cabeça do ser humano, mas nesse sentido de ter cobranças por um mau desempenho, uma má produtividade, isso tem que ter, isso tem que acontecer. Qualquer um de nós, dentro do ambiente de trabalho, se a gente não atender às expectativas da empresa, a empresa vai nos cobrar. E por que o jogador de futebol não pode ser cobrado? Também. É natural que tenha uma variação? É natural. Mas por quanto tempo? Então acho que essa variação de mau desempenho dentro de campo do Corinthians tem sido nesse segundo turno. E já durou bastante. De certa forma, para um time que quer defender a liderança e principalmente defender uma vantagem que vai precisar lá no final. A gente lembra, por exemplo, 2010, que os times começaram a entregar o Corinthians não ser campeão. Então, vai depender disso. Pode acontecer isso? Pode, não sei. Então, para não acontecer nada disso, a gente tem que manter essa pontuação de vantagem. A gente tem que lutar contra tudo e contra todos. E para isso a gente tem que ter uma certa, não é tranquilidade, né? Mas uma reserva aí que a gente possa utilizar essa reserva lá no final. Talvez não que eu queira ser campeão antes da última rodada, para dizer que foi campeão antes, não é nada disso. Nem tem tranquilidade, porque Corinthians nunca tem tranquilidade, sempre muito sofrimento, né? Mas até mesmo utilizar tudo aquilo que foi feito no primeiro turno, essa vantagem que foi adquirida no primeiro turno, até mesmo para coroar bem o elenco que teve uma superação muito grande nesse ano, tanto no Campeonato Paulista como no primeiro turno desse Campeonato Brasileiro. Foi um time que encarnou o espírito corintiano. Só não deu essa sequência. Então é isso que a gente questiona, né? Por quê? E essas interferências, né, Gabriel, pode acontecer. Um excesso de confiança, uma acomodação, que é natural, né? Mas aí depende da liderança. No caso, a comissão técnica, ou mesmo a gerência de futebol, a diretoria que está ali presente, né? Tem que estar questionando e exigindo, né, de certa forma, um desempenho melhor dos jogadores em campo. Beleza, Neto Gabiru, vamos aguardar, né? Próxima partida é de segunda-feira contra o Botafogo. Botafogo, não sei o que está almejando também no Campeonato Brasileiro, talvez só a Libertadores, mas sempre uma partida difícil porque é fora de casa. Fora de casa não, né? Porque tem a Fiel Rio de Janeiro nos representando. O Corinthians nunca joga fora de casa. Beleza, Neto Gabiru? Muito obrigado pela sua participação, pelos comentários e até o levantamento desse questionamento aí, sobre
sobre as entrevistas do Carille. E agora vamos aos comentários do Davi, lá de São Francisco, da Califórnia, sobre a partida de ontem, sobre o momento do Corinthians, né, Davi? Manda aí seu comentário. Olá, amigos da Voz Mosqueteira, aqui é o Davi da Califórnia, tudo bom? O jogo de ontem foi um jogo amarrado, truncado. Vamos lá, tabela. Corinthians é líder, 9 pontos. Tem que secar os lambari hoje. Tem um jogo difícil contra o Sport. Se de repente o Santos ganha, acho que pode complicar um pouco pra gente. Porque dá moral pros adversários chegarem. Mas se acontecer o que a gente espera, que seja um empate ou uma derrota do Santos, tudo igual. 9 rodadas faltando para acabar o campeonato. E 9 pontos na frente. Essa é a falta do momento. A análise do momento, eu acho que o Corinthians está jogando com o regulamento debaixo do braço. O time ganhou muito de rendimento. Eu acho que deve ter coisa física aí também, não é só coisa emocional, essa coisa também de jogador. Tá pensando em Espanha, pensando em Flamengo, essas coisas todas aí que está acontecendo, que também atrapalha bastante, porque o time não está focado no campeonato, já está focado já na 2018, né? Porque se considera já ganho o campeonato, que não está ganho ainda nada. Então caiu muito o nível do Corinthians. E numa análise mais ampla do campeonato, eu acho, na minha opinião, o nível técnico do campeonato brasileiro é muito ruim. Ele é ruim, é fraco. Os times jogam muito. Os esquemas táticos são muito parecidos, né? O Corinthians você joga de uma forma, todo mundo joga igual. O Grêmio talvez tenha até um pouco mais de variação de jogada, mas é igual. Então, assim, eu respeito cada um que faz seu trabalho, mas você pega o time do Grêmio, os laterais dos caras é o Edilson e o Cortez. Sim, os caras são jogadores medianos, né? E alguém falando, pô, mas o campeonato espanhol, Pô, coloca em vez do Romero, coloca o Cristiano Ronaldo. Coloca o Neymar. A diferença é essa. Eu acho que tecnicamente o nível é menor, né? Uma questão de treinador, o jogo está sendo muito igual. Então, a gente olha aí a tabela, quem vai cair, quem não vai cair. O campeonato aí, eu gostaria muito que o Vice pelo menos ganhasse umas 3 seguidas. Acabou logo o campeonato, entendeu? Aí não precisava mais ver o campeonato, que tá muito ruim. Abraço a todos, vai Corinthians. Vai Corinthians, obrigado Davi pela sua análise, pelos seus comentários. Corinthians nesse sentido, né? Tá, como você comentou, tem que torcer agora contra o Santos, né? Eu acho assim, o Corinthians depende só dele. E esses maus resultados que o Corinthians vem tendo força o Corinthians, pelo menos nós, né, torcedores, torcer contra os outros times. E a gente não precisaria disso, essa é a questão. O Corinthians está em primeiro, com uma vantagem. A gente tem que torcer para tropeço, que nem hoje a gente tem que torcer para o tropeço do Santos, para não alcançar, para não diminuir essa diferença para 7 pontos. E se o Santos tivesse vencido a última partida na segunda-feira aqui, então esses 7 pontos seria 5 pontos. E 5 pontos não é uma vantagem assim tão grande num campeonato brasileiro tão ruim tecnicamente, como você mesmo comentou, né? Então acho que a gente acaba criticando muito o mau desempenho do Corinthians dentro de campo, porque o Corinthians depende só dele, só depende dele. A gente tá indo tão mal nesse segundo turno, mas outros times também, então estamos dependendo dos outros times, e se um time aí desce na louca aí e saísse ganhando tudo aí, como é que seria, né? Eu acho que é uma hipótese, mas pode acontecer, né? Todos os times estão tropeçando, todos os times não estão indo bem, está tendo uma oscilação muito grande, então torcer
dessa maneira também, a gente torce pro time. Não é entrar em campo e fazer uma excelente partida, né? O que a gente quer é que o Corinthians entre em campo, pelo menos mostre um pouco mais de desempenho. Você fala da questão física, lógico que existe um desgaste físico. Nós estamos no fim de temporada, nosso elenco é muito curto, a repetitividade de jogador é muito grande. Então isso faz os jogadores entrarem em campo um pouco mais desgastados, até mesmo com medo. Ontem o Gabriel saiu com cãibra, né? Demonstra um desgaste físico. Mas o que a gente vem criticando muito nessa questão do time é uma questão que desde o começo do ano o erro de passe, né? O Corinthians perde muitas oportunidades de contra-ataque, de jogada, por erros de passe. Aí não é uma questão só é física também, mas é mais técnica. Então a gente questiona essa questão técnica. Existe vontade, existe determinação, os jogadores correm, né? Mas falta um pouco, né, de acerto de passe, de arremates. Ontem o Jadson saiu assim totalmente desgastado, né? Ele fisicamente não tá bem. Ele tá sentindo o fim de ano mais primeiro que todos, né? O fim da temporada. Mas é momento de, sei lá, fazer um rodízio, como o cara ele veio fazendo, né? Colocar o jogador um pouco mais cansado, aquele que atuou mais nesses momentos decisivos, deixar um pouco no banco. É aquela coisa, né? Se o jogador não quer, essa política, né, que ele adotou, né, de dar continuidade no jogador que vem jogando, às vezes o jogador está cansado, está desgastado, entra em campo, mas aí não corresponde, né? E eu acho que ele deveria estar fazendo um pouco mais. O Marquinhos Gabriel entrou bem ontem, no lugar do Romero, que não vem atuando bem, mas aí é uma questão nem física, porque ele corre bastante, ele luta bastante pela bola, mas ele com a bola no pé está deixando a desejar. E o Marquinhos Gabriel um pouco mais técnico, carregar melhor a bola, o toque é um pouco melhor, apesar do passe que ele deu no domingo, né, que motivou o segundo gol do Bahia, mas pelo menos dá uma movimentação maior, né? Então é difícil interpretar o que cada jogador está sentindo, o que cada jogador está passando. Isso aí é o cara ele que tem que estar sentindo, e o adversário também está cansado. Então existe um desgaste também, mas existe a impressão que dá, de uma maneira geral, no futebol brasileiro, que o jogador entra em campo para não se comprometer. Como se esperasse alguma coisa com relação ao ano que vem. Todos os jogadores, todos os times, né, vamos falar assim, não digo aqueles que estão fugindo do rebaixamento, mas uma expectativa de uma negociação, de uma transferência. Então não pode se contundir, não pode estar afastado e assim por diante. Então, de uma maneira geral, eu acho que o jogador ele não se compromete tanto, né? Acho que é muito focado na questão física, o jogador esquece um pouco da questão técnica. Então precisa melhorar, porque o nível do futebol, de uma maneira geral, está muito baixo, né? E tem que ver se não é esse comprometimento aí dos jogadores com relação ao próprio futebol, ao próprio contrato. E esse tropeço do Corinthians, tanto a derrota contra o Bahia, quanto o empate de ontem, isso pode estar motivando o adversário que fala assim, eu não estou ganhando e ele está perdendo, né? O Corinthians está perdendo ponto. É só a gente ganhar que a gente chega junto. Você falou, se o Corinthians vencer 3 aí resolve o campeonato. Resolve, né? Se o Corinthians vencesse essas duas últimas partidas, né, seriam mais 5 pontos, seriam 14 pontos de diferença. Aí a audiência cai, né? A audiência cai. Então, mas vendo o Corinthians perdendo pontos, isso pode motivar um time que está lá disputando aí terceiro, quarto colocação do campeonato aí, e falar, se a gente ganhar 3 seguidas, a gente chega perto. E essa pode ser uma motivação para qualquer outro time. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Beleza, Davi? Mas
A gente segue torcendo bastante aí. Também não pode ser muito fácil não, porque senão não tem graça, não é isso mesmo? Muito obrigado, Davi, pelos seus comentários aí. E vai, Corinthians! E hoje tem Corinthians em quadra. O Corinthians joga no ginásio Valmir Marques contra a equipe de Hortolândia, a partir das 19 horas no ginásio Valmir Marques, com entrada franca, pelo Campeonato Estadual Sub-20. Corinthians que defende o 100% nesse campeonato, nessa primeira fase, entra em quadra e conta com a presença da Fiel para empolgar mais ainda essa campanha. E às 20 horas no ginásio Tambaú, em Pindamonhangaba, o Corinthians Futsal, Corinthians Tiger Futsal feminino, enfrenta pelas quartas de final a equipe de Pindamonhangaba, a partir das 20 horas. Sou da região de Pindamonhangaba, no ginásio Tambaú, a partir das 20 horas. Nossas meninas nos representando. O Corinthians que tem a parceria no futsal feminino com a Academia Tiger. Esse já é a primeira partida das quartas de final do Campeonato Estadual Sub-20 de futsal. A partir das 20 horas e 10 minutos aqui na Rádio Coringão começa o Debate-Mão, o Corinthians debatido por corintianos. Voz Mosqueteira volta amanhã. Eu agradeço a todos a audiência. Muito obrigado e vai, Corinthians!